Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No último vídeo que eu postei, muita gente ficou perguntando por que eu sumi, o que estava acontecendo, que estava com saudades. E eu também estava com saudades, então hoje o vídeo é um pouquinho diferente, porque eu vim contar o motivo do meu sumiço. Acho que às vezes a gente precisa, né, gente? Eu não costumo postar esse tipo de vídeo aqui no canal, mas acho que às vezes é legal também vocês saberem um pouquinho mais de mim, trocar experiências, né? Contar às vezes o que tá acontecendo, que pode ajudar outras pessoas que passaram por isso ou que estão passando. E esse é o motivo do meu sumiço. Essa é a Valentina, a Vale para os íntimos. Ela tem 12 aninhos, gente. A Vale, ela era da minha tia. Eu vi a Vale chegar porque a gente morava na mesma casa, né? Então eu vi a Vale chegar pequenininha, com dias de vida. Convivi com ela por muitos anos, até vim morar aqui com o Guilherme, né? Então a gente já se conhece faz muito tempo, né, Vale? Minha tia faleceu na pandemia e desde então nós estamos cuidando da Vale. Só pra resumir um pouco, gente, a Vale é uma história de superação. Acho que pode servir de inspiração pra muitas pessoas e pra quem tem bichinho também, né? Que a gente sabe o quanto a gente tem amor e carinho pelos nossos bichinhos, né? Quando você gosta, acaba sendo como um filho, né? Há um ano atrás, ela teve que operar um câncer, gente, um câncer agressivo na patinha, na coxa, que afetou... O doutor foi muito cuidadoso, né? Porque tem caso, gente, Deus o livre, mas tem caso que nesse tipo de câncer tem veterinário que já quer amputar a patinha, sabe? Não, ele foi muito cuidadoso em tirar todo, né, o câncer dela. Infelizmente acabou pegando uma parte do tendão, que é a parte que faz o movimento da pontinha do pé. Mas isso foi o de menos, né? Porque ela começou a usar uma órtese pra ela ficar com o pezinho assim, não ficar com o pezinho pra trás, nem arrastando, porque isso machuca, né? Mas, gente, primeira superação dela foi conseguir andar sem essa órtese. Ela ficou muitos meses usando a órtese, mas machucava. Uma órtese que ficava entre os dedinhos do pé e pegava no calcanhar, né? Prendia no calcanhar. E ela ficou... E machucava, né? Entre os dedinhos dela, ela ficava usando de dia, à noite tirava pra dormir, mas só de ficar entre os dedinhos, gente, machucava. Então, eu comecei a deixar um pouco sem e ela foi se adaptando a andar sem essa órtese, se recuperou super bem. Nessa cirurgia também ela teve que castrar porque ela já estava com piometra, que é infecção no útero. Então a Vale já passou por muitas coisas, mas ela se recuperou muito bem. Infelizmente esse era um câncer agressivo, que é um câncer que volta, né? Ela ficou super bem, isso foi um ano atrás. E aí agora, gente, o que aconteceu pra eu ter sumido? Começou em maio. A Vale sempre foi hiperativa, né? Sempre de ficar pulando, correndo, muito agitada, né? Muito agitada. E teve um dia que ela sempre pulava na minha cama de manhã pra me dar bom dia, né? Nesse dia eu vi que ela não conseguiu pular na cama, à noite ela não conseguiu dormir. Tava super esquisita, sabe? Não dormiu à noite, ficava em pé. E quando ela deitava, ela ficava assim, sabe? Esticada e tremendo. Nesse mesmo dia, quando amanheceu o dia, eu levei ela no veterinário. Ele perguntou, ela tá conseguindo pular? Ela tá conseguindo... Fui falando, ele falou, é a coluna. Nesse mesmo dia já deu medicação pra ela, injeção de corticoide, injeção pra dor. E ela ficou super bem, voltou a ser o que ela era. Aí, resumindo, gente, o que aconteceu? Ela não pode ficar tomando corticoide, né? Acho que ninguém, né? Nenhum cachorro, ninguém pode ficar tomando corticoide. Ainda mais no quadro dela de câncer, né? Que ficar tomando toda hora. Então, depois desse dia, a gente foi tentando anti-inflamatórios. Resumindo assim, gente, eu sei que ela não conseguiu ficar bem com nenhum remédio. Eu tava dando o quê? Remédios fortes, que eram pra ser remédios eficientes, remédios caros, modernos, né? Que não afetava tanto os órgãos, né? Remédios assim que era pra ser eficiente, no caso dela nem Tramal tava funcionando. Ela começou, e isso daí, gente, só foi piorando o negócio da dor. Foi meio que durou um mês esse negócio da dor e não melhorar. E por que eu vi que ela tava com dor? Porque ela não estava mais sendo ela, gente. Ela ficou muito estranha. Só ficava deitada assim, tremendo. Ela nunca ficou chorando, mas ela ficava tremendo. Você vê que ela não conseguia ficar assim, enroladinha, sabe? Porque eles fazem rolinho pra deitar, eu falo que é rolinho. Então ela não tava conseguindo fazer esse rolinho pra dormir, ficava deitada reta. E assim quieta, sabe, gente? Cabisbaixa, com a cabeça baixa, triste, já não tava mais pulando, brincando, fazendo nada do que ela tava fazendo. Ela tava comendo, tava bebendo. Mas ela tava muito quietinha, muito. Só queria ficar deitada e à noite não conseguia dormir. Eu sei que foi, assim, momentos de muita preocupação e de agonia, porque foram noites que eu também não conseguia dormir, preocupada com ela, porque ela não dormia à noite, ela ficava indo pra cozinha, queria ficar em pé, não queria ficar deitada. E eu ia indo toda hora no veterinário, falando, doutor, ela não tá bem, ela tá com dor, e tentando um remédio, tentando outro, que não tava funcionando, nada tava funcionando.
Começou a ficar preocupante porque era pra ser remédios que era pra ser eficiente no caso dela e não tava funcionando, gente, foi muito uma agonia muito grande, né? Nisso a gente fez o raio-x pra ver e simplesmente, gente, a coluna dela estava inteira ruim, inteira, a coluna lombar, a cervical, o bico de papagaio, tudo que era pra dar muitas dores e deixar ela muito ruim estava acontecendo ali, né? E aí, gente, no dia que ela foi fazer o raio-x, já saiu o resultado no mesmo dia, mas no dia que ela foi fazer o raio-x, ela começou a ficar com a boquinha um pouquinho aberta. Eu achei um pouco estranho, falei, nossa, eu acho que ela tá com tanta dor que ela tá ficando com a boca aberta, sabe? Não tá conseguindo fechar, principalmente na cervical, que eu acho que é uma das dores piores pra cachorro, né? Que eu sei que deixa exatamente com esses sintomas que ela tava tendo, né? De ficar triste e tudo mais. Aí eu falei, nossa, deve ser de dor. Só que daí, gente, começou a piorar a boca dela, no outro dia já estava totalmente aberta e eu vi que ela não estava conseguindo comer, pegar a comida, sabe, não estava conseguindo pegar, ela ficava assim, no potinho de ração, a língua dela, sabe, meio boba, meio... Você quer descer, vai? Quer ir pra caminhar dela. Então ela não estava mais conseguindo comer, gente, ela estava assim, e nem beber água. E eu comecei a achar muito, muito, muito estranho. E além desse problema, começou a passar os dias, além disso de não conseguir comer, começou a passar os dias, ela foi ficando com uma fisionomia diferente. O rosto dela, os olhos dela, tô falando de você, vale, ela tá aqui parada me olhando. Tô falando de você. Fala que foi um caso de superação, gente, meu. Bom, então só foi piorando a fisionomia dela, o jeito dela, os olhos dela, que parecia que o problema maior já não era nem mais a dor na coluna, que era isso daí que tava acontecendo. Gente, foi assim, ela ficou totalmente diferente, muito pior do que tava. Ela ficava deitada, ela só queria dormir. E assim, era uma coisa, um sono muito, muito, muito profundo, que ela podia escutar qualquer barulho, qualquer coisa que não tava nem aí, coisa que jamais, né, pra um cachorro hiperativo, qualquer barulhinho, qualquer coisinha, ela já levantava, saia correndo. E fora que eu chamava às vezes pra dar remédio, pra acordar ela, e ela nada, gente, nada. Demorava um tempão, sabe, era meio que assustador até. Demorava um tempão pra acordar, e quando ela acordava, os olhos dela tava mole, sabe, assim, não tava redondinho, tava mole, aparecendo o branco do olho, ela ficava assim, olhando. Demorava um tempão, parecia pra ela entender, sabe, o que estava acontecendo e levantar devagarinho, com dificuldade. E muito estranho, ela já não tava mais prestando muita atenção nas coisas, já não tava muito mais ligada nas coisas, não estava conseguindo comer e beber, tava assim uma coisa agoniante, porque a gente começou a dar a papinha pra ela, né, tudo amassadinho, a papinha, e tinha que dar lá dentro da boca mesmo, já bem pra ela engolir, porque ela não fechava a boca, a gente ficava tudo assim caindo dos lados e preso assim na bochecha, que daí ela ia se sacudir e voava comida pra tudo quanto é lado, as paredes aqui, os armários, ficou tudo sujo, porque voava tudo comidinha, um lado dela ficou diferente, um olho, né, direito dela não piscava, começou a ficar seco, muitas coisas, gente, muitas coisas. Começou a ficar muito irritado, seco. Ela começou a fazer acupuntura por essa questão das costas e depois por essa questão da boca também, né? Gente, eu sei que foram, assim, momentos de muita agonia. Começou em maio, então pra vocês terem noção que desde maio até aqui, quando eu fui no doutor um dia, ele ficou super assustado de ver o quadro dela, os olhos dela, o jeito dela, que o olho dela não tava respondendo, né, quando eles põem aquela luzinha no olho, o olho dela tava sem reflexo, ela não tinha aquele reflexo de piscar, você punha a mão na língua dela, ela não tinha o reflexo de pôr pra dentro, porque a língua dela ficou meio que pra fora. Então esse dia foi muito preocupante, ele não me deu muita esperança, achou que poderia ter evoluído, achou que poderia ser um tumor na cabeça devido ao quadro dela de câncer agressivo, que é um câncer que volta, né. Ele falou que poderia ser um tumor na cabeça e que se fosse um tumor na cabeça não teria muito o que fazer, e que ela já tava assim desse jeito. Gente, eu sei que eu saí desse dia assim, acabada simplesmente, porque eu fiquei pensando, e ao mesmo tempo eu pensava assim, sabe, não, eu acho que não é tumor na cabeça, não pode ser tumor na cabeça, né? E aí, gente, assim, a gente foi cuidando, ela foi fazendo acupuntura uma vez por semana, foi cuidando, a dor na coluna, né, que ela tava. Esse quadro dela da coluna também, para certos cachorros já é motivo para nem andar, sabe, para arrastar as patinhas de trás, e ela nunca deixou de andar, ela ficou andando, né, com dificuldade, mais quietinha, andando devagar, mas ela nunca deixou de andar, então
Primeira coisa já foi isso, né, assim, que em muitos casos o cachorro já deixa de andar nesse quadro todo dela da coluna ruim. E aí foi acontecer isso no meio desse processo. E aí, gente, cuidando, né? Cuidando a cada dia. Demorou muito, mas ela começou a apresentar um pouquinho de melhora, né? Na fisionomia, nos olhos dela. E aí o veterinário resolveu, vendo, né, um dia que eu levei ela lá, que como ela estava apresentando esse quadro, assim, de melhora aos pouquinhos, porque o tumor na cabeça, gente, no cachorro, ele avança muito rápido, ele não tem melhora. Você não consegue reverter, ele só vai, assim, né, deixando o cachorro ruim, às vezes tem até convulsão, até que o cachorro acaba morrendo. Então ele viu que isso não estava acontecendo e resolveu me dar um novo remédio, eu não vou falar nome nem nada aqui, mas é um vasodilatador, caso tenha faltado oxigênio em algum momento nessa crise de dor dela, ou se foi algum derrame, algum AVC. E, gente, assim, aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, sabe? Em cada detalhezinho, cada dia que ia passando, eu ia vendo a melhora dela, até que ela conseguiu fechar a boca, conseguiu começar a comer sozinha e engolir, sabe? A água, que foi o que demorou mais, faz eu acho que umas 2 semanas só que ela voltou a tomar água sozinha, porque demorou, mas foi melhorando assim, muito aos pouquinhos, essa questão dos olhos dela. Tem um olho dela direito que ele ficou com uma sequela, acho, sabe? Que eu ainda não sei exatamente o que é. E aí vocês vão me perguntar por que eu não fiz um exame mais detalhado, né? Uma ressonância, pra saber exatamente o que ela teve. Gente, uma ressonância, um exame detalhado, assim, de imagem pra cachorro é extremamente caro. Assim, eu fui tentando o que eu podia dentro das nossas possibilidades, né? Então, eu fui tentando o que dava. Foram muitos gastos com remédio, porque eu dei remédios caros e cada hora era uma coisa, exame, tudo, né? Só sei que assim, gente, ela foi melhorando aos poucos. Hoje ela não está 100%, né? Ela continua fazendo acupuntura, continuou tomando remédio agora em dose baixa, porque o veterinário ficou muito surpreso, muito feliz de ver como ela estava, de como tinha conseguido reverter isso, que provavelmente foi um derrame, um AVC que ela teve, mas ele ficou super contente de ver como a gente conseguiu reverter isso com muita dedicação, muito cuidado, porque a gente sabe que tem muita gente que abandona cachorro velhinho, tem muita gente que abandona o cachorro quando tem algum problema, ou já coloca logo pra sabe, fazer ele dormir, não acordar mais, e coisas muito tristes, ou porque às vezes a pessoa até não tem nem condições, né, de cuidar. E aí só sei que foi isso, gente, por isso que eu sumi aqui, porque no que ela foi melhorando, quem às vezes ficou mal fui eu. Quem tem ansiedade já sabe, né, que... Gente, assim, você já começa a pensar em coisa ruim, em adiantar as coisas, assim, elas nem têm acontecido, só pensar coisa ruim, não conseguir pensar coisa boa. Mas ela foi melhorando, hoje ela não está como ela era antes, no caso de pular, é claro, né, gente? Eu acho que é até bom que ela não pule, porque do jeito que é a coluna dela, se ela fizer isso, vai só, né, acabar com a coluna dela. Mas ela tá muito, muito bem, tá comendo, tá bebendo, está super atenta, super ligada nas coisas, o olhar dela em acompanhar tudo, né. Ela gosta muito de mim, ela ficou muito, muito, muito apegada a mim, gente. Então, assim, ela adora ficar comigo. Eu levo ela pro trabalho, pra quem não sabe, eu tenho um trabalho de segunda a sexta, né, então eu levo ela pro meu trabalho os dias que ela não pode ficar aqui sozinha em casa, que o Guilherme vai trabalhar, eu levo ela comigo pra ela não ficar sozinha, né, pra ela não evitar dela ficar chorando, pulando. E é isso, gente, que eu queria falar hoje pra vocês, né, contar o porquê que eu sumi, né, que, assim, não consegui ficar bem nesse período. Foi toda essa coisa, né, acho que vocês me entendem, foi toda essa coisa, mas agora ela tá bem. Mas é isso que eu queria falar pra vocês, essa história de superação, né, da Vale. Se vocês estiverem passando, né, por alguma situação, seja com seus bichinhos, com um parente, com um amigo, sei lá, ou você mesmo, que, gente, assim, você ter calma, né, respirar, ter calma, ter fé, ter esperança, cuidar, né, com amor, com carinho, com dedicação, que isso ajuda muito, né, você ter paciência, ter essa paciência de cuidar cada dia pra você ir vendo uma melhora, que foi o caso dela, que agora ela tá bem, né, o que eu puder fazer pra ela ficar bem, pra ela ter uma qualidade de vida melhor, eu tô fazendo, sabe? E é a gratidão que eles têm por nós, né, o amor que eles retribuem, isso já não precisa nem falar nada, né? O carinho, o amor que eles têm por nós, a lealdade. E se você estiver passando por alguma situação, se você quiser deixar aqui algum comentário, se você ficou até aqui o final do vídeo me escutando aqui comigo, né? É isso, gente. Foi por isso que eu sumi, mas agora eu estou de volta. Aos poucos eu estou de volta, já tem vídeos aí gravados pra vocês,
de tour, de dicas, então continuem aqui me acompanhando, não desistam. Eu tô lá no Instagram também, eu posso sumir aqui do YouTube, mas eu tô sempre por lá, né? Fui postando algumas coisas aqui dela também, às vezes vocês não entenderam, de repente, porque eu postava alguma coisa ou outra, mas foi isso que aconteceu. E é isso, gente, um beijo pra vocês, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!